interesses agrícolas. O grupo é composto por Clara, Lohana, Tony, Ezequiel e Jamerson. Bom, as doenças de plantas são anormalidades provocadas geralmente por micro-organismos como bactérias, fungos, nematóides e vírus, mas podem ainda ser causadas por falta ou excesso de fatores essenciais para o crescimento das plantas, tais como nutrientes, água e luz. Nesse caso, são também conhecidas como distúrbio fisiológico. Vou falar um pouco sobre o ferrugem asiático. É uma doença que traz grandes preocupações aos produtores de soja, podendo alcançar perdas totais na ausência de controle. Ela é causada pelo fungo Pacoxura. Surgiu na Ásia e espalhou-se, chegando ao Brasil, na safra de 2001 e 2002. O mofo branco ou podridão de esclerotinia é uma doença gerada pelo fungo esclerotinia, normalmente atacando AIDS e ramos, gerando amarelecimento, murcha e secamento de folhas, podendo inclusive levar à morte da planta. A mancha-alva é uma doença foliar causada por um fungo chamado Corynespora cassicola. Esta doença pode atacar diversas culturas. Dentre as principais estão a soja e o algodão. Quando essa doença fúngica afeta a área das folhas, pode ocorrer redução da área fotossintética ou até mesmo a desfolha de forma precoce. E isso por si só irá comprometer o enchimento de grãos, ou seja, é preciso ficar atento durante todos os estágios fenológicos da planta. A ferrugem polissora é considerada a mais destrutiva e agressiva, principalmente na cultura do milho. Ela é causada pelo fungus Pulsina polissora e se desenvolve principalmente na parte superior da folha e também na bainha. Interfere no enchimento de grãos e na produtividade das lavouras de milho. A formação de pústulas circulares a ovais, de coloração marrom clara, distribuídas predominantemente na face superior das folhas, constitui o sintoma típico da ferrugem polissora, embora os sintomas possam ser observados em todas as partes das áreas das plantas. A podridão branca é causada pelo fungo Scletium sepivorum, é uma das mais importantes e destrutivas doenças fúngicas em espécie do gênero Allium. Essa doença tem grande incidência no campo, porém bulbos infectados e armazenados inadequadamente também apodrecem rapidamente. O mais comum são sintomas na parte da área das plantas, caracterizado pelo subdesenvolvimento das plantas, amarelecimento e morte das folhas mais velhas, seguidas de morte da planta e apodrecimento dos bulbos. Principais características da mancha foliar. Tradicionalmente tem sido atribuída a 4 diferentes doenças fúngicas, as quais são conhecidas por mancha marrom, mancha amarela, mancha glauca e mancha salpicada. A marrom produz lesão de centro pardo escuro e bordas arredondadas e de tamanho indefinido. A mancha amarela é similar à mancha marrom, apresentando, entretanto, halo amarelo. A mancha dos glaumas ocorre mais nas brácteas floreais e nas das plantas, existindo eventualmente a presença de pinicídios, pontos pretos, nas lesões. A mancha salpicada manifesta-se inicialmente com pontos amarelos entre as nervuras foliares que depois transformam-se para pardo claro, com pequenas pontuações pretas nos pinicídios, condições climáticas que favorecem a doença. Para o estabelecimento da mancha marrom, a temperatura deve ser igual ou superior a 18 graus, com um período de melhoramento de pelo menos 15 horas. Entretanto, a temperatura de 20 a 28 graus, mais favorável ao desenvolvimento da doença. A faixa de temperatura mais favorável para o desenvolvimento da mancha amarela situa-se entre 18 e 28 graus, sendo necessário, para que ocorra a infecção, período de molhamento de pelo menos 30 horas.
Controle preventivo. A medida preventiva mais efetiva para se obter o controle das manchas foliares em trigo e a rotação de culturas, evitando-se, desta maneira, utilizar a área com a cultura de trigo, no mínimo de 2 anos. Controle químico. Tratamento de semente e da parte da área com fungicidas é uma das práticas mais importantes a serem consideradas, especificamente para o controle químico da parte da área. Produtos à base de estrobilinas e triazes, ou mistura desses dois grupos químicos, têm demonstrado eficiência no controle das manchas foliares, devido à ausência de genéticos com níveis satisfatórios de resistência às manchas foliares, especialmente a mancha marrom e a mancha amarela. A opção pelo uso de culturas com essas características encontra limitações. Os sintomas das manchas angular surgem inicialmente na forma de pequenas pontuações de aspectos encharcado na superfície inferior das folhas, que depois se ampliam adquirindo o formato angular, geralmente delimitado pelas nervuras da folha. A mancha de ramulária é uma doença causada pelo fungo ramulário, que afeta principalmente o algodoeiro. Como eu disse, o algodoeiro é a principal doença da cultura, podendo provocar uma redução de até 35% na produtividade. Tombamento de plântulas é identificado nos primeiros estágios de desenvolvimento das plantas e os fungos Rhizotocne solane ou Pitchimui são os principais responsáveis por causar a podridão das raízes e na redução da germinação. Todavia, os patógenos Phytophthora, Aspergillus, Clostridium, Porama e Fusarium também podem ser responsáveis, inclusive, são encontrados naturalmente nos solos. Sua sobrevivência está associada a restos culturais, matérias orgânicas, bem como plantas hospedeiras. Por consequência, esses patógenos conseguem se perpetuar ao longo de várias safras. O problema atinge diversos cultivos, desde grãos frutíferos, dentre outras culturas. Afeta sementes, plântulas e raízes, antes ou após a emergência. Os fungos colonizam os tecidos jovens das plantas em fase que ainda depende da reserva das sementes. Uma vez que a planta se encontra em maior estágio de desenvolvimento, dificilmente irá morrer após ser infectada, o que significa que não está ilesa de prejuízos. Este patógeno ataca as plantas quando seus tecidos ainda estão muito jovens. São considerados agressivos, pois produzem enzimas que provocam a morte da planta hospedeira. Por isso são considerados muito agressivos. Para minimizar o problema, os produtos devem ser não só evitar a semeadura nos solos compactados ou encharcados, como também semear na profundidade recomendada, garantir rapidez e emergência das plântulas para reduzir o risco de infecção. Também é preciso redobrar os cuidados com o uso de herbicidas fertilizantes. É fundamental utilizar produtos e realizar a aplicação que não fragilizam as sementes de plantas, com o intuito de acelerar a emergência e passar por esse período crítico. Optar por realizar a semeadura em períodos quentes. Para o controle o tratamento das sementes fungicidas, rotação de culturas, incorporação de restos culturais e alimento do solo compactado. Melhorar as condições físicas e químicas do solo também reduzem a incidência dos patógenos. Os fungos são os principais causadores de doenças. Sua propagação é feita através de esporos e, por se tratar de fungos, conseguem sobreviver sem a presença de uma planta, ou seja, conseguem se instaurar no solo e ali permanecer até a chegada de uma planta saudável. Uma das principais doenças causadas pelos fungos é a murcha de Phytophthora. Em estágios mais avançados da doença, a murcha ocorre na planta toda. Ela seca a planta e a planta morre em poucos dias. Quando as plantas doentes são arrancadas, elas
muitas vezes quebram com facilidade na extremidade superior da coroa, deixando a parte principal do rizoma e as raízes no solo. Temos também a mancha de Cercospora. O fungo está associado a sementes e pode sobreviver por período de mais de 2 anos em resíduos vegetais no solo. Também temos a antracnose. É uma doença que pode ocorrer em várias culturas e afeta diretamente partes da planta. E também temos a mancha veluda. Ocorre esparadamente em algumas regiões do Brasil. Pode causar algum dano à planta somente em condição de alta umidade e alta temperatura, principalmente em locais sombreados. Doenças causadas por bactéria. Tem a murcha bacteriana, que é uma doença de solo que causa murchadeira nas plantas afetadas. É causada pela bactéria de solo, Ralstonia solanacearum, em condições de temperatura e umidade. Bom, a Ralstonia é uma vesantil bactéria gram-negativa, habitante do solo, que ataca grande número de espécies vegetais pertencentes. Mancha bacteriana é uma bacteriose de importância econômica secundária para a cultura da berinjela, jiló, pimenta e tomate. Porém, causa grandes perdas na cultura do pimentão. A bactéria pode ocorrer em todos os estágios de desenvolvimento da planta. Talo oco, causado pela bactéria Erwinia carotovora, é uma podridão mole que normalmente infecta as plantas de tabaco na fase final da cultura. Ferimentos e alta umidade são as principais causas. Doenças causadas por vírus. Tospolvírus. Ele é um gênero de vírus de RNA da fita negativa. Já o potivírus é um gênero de vírus de RNA de fita positiva da família Potiviridae. As plantas servem como hospedeiros naturais. O gênero recebeu o nome de vírus, membros de batata, vírus e. O potivírus representam cerca de 30% dos vírus de plantas atualmente conhecidas. Doenças causadas por nematóides. Nematóides das galhas são endoparasitas que, ao penetrarem na raiz das plantas, estabelecem um sítio de alimentação e formação de células gigantes ao redor de si mesmo. Meloidogene incognita. É reconhecido como um dos maiores problemas em diversas culturas como soja, algodão, feijão, cana-de-açúcar, tabaco, café, além de plantas forrageiras, hortaliças, frutíferas e também pode se multiplicar em plantas daninhas. Falar agora sobre distúrbios fisiológicos causados por artrópodes. Podridão apical, deficiência de cálcio. É causada pela deficiência de cálcio durante o desenvolvimento dos frutos. Ocorre em solo com baixo teor de cálcio ou em condições que dificultam sua absorção, como irrigação e deficiência de danos às raízes. A lesão se inicia-se como área encharcada na região apical lateral do fruto. À medida que o fruto cresce, a parte efetuada vai se tornando armazenada, endurecida, ressecada, deprimida, sendo comum o crescimento de fungos secundários na sua superfície. Frutos como podridão apical amadurecem precocemente. Controle. Faz a adubação balanceada, baseada em análise do solo. Mantém as plantas bem irrigadas, evitando os períodos com falta ou excesso de água. Clorose intervernal, deficiência de magnésio. Raramente ocorre em plantios bem conduzidos, quando a adubação é feita baseada em análise do solo. A colagem é feita com calcário dolomítico. Normalmente evita-se distúrbio porque contém magnésio. Os sintomas são mais visíveis após o início de frutificação, pois o magnésio é translocado para os frutos em desenvolvimento. As folhas mais velhas são as mais afetadas. O sintoma típico é a clorose entre as nevuras. Controle. Adubar corretamente as plantas de acordo com a análise do solo. Controlar a água de irrigação, evitando falta ou excesso. Utilizar calcário domilítico na correção de acidez do solo. Pulverizar com sulfato de magnésio na dosagem de 1,5. Clorose das folhas, deficiência de nitrogênio. É de rara ocorrência em cultivos bem conduzidos a adubação corretamente, como no caso do magnésio. Deve-se levar em conta que este distúrbio pode ser devido
a nutrientes pela planta ou com o esgotamento destes nutrientes em plantas com o longo do ciclo produtivo. Toda a folhagem fica amarelecida em plantas apresentam um desenvolvimento lento. Controle. Adubar as plantas com base em análise do solo, inclusive em cobertura. Adotar medidas que mantenham o sistema radicular sadio e irrigar corretamente as plantas. Fumagina. Ocorre em consequência da infestação de pulgões, moscas brancas ou conchinilhas, que secretam a substância adocicada na superfície de folhas e frutos, onde se desenvolve um fungo de cor escura. Este fungo não infecta nenhum órgão da planta, mas dá um aspecto estranho e desagradável e pode afetar a capacidade de fotossíntese. O nome da doença é devido ao aspecto de fuligem na superfície das folhas, ramos e frutas. Controle. Controlar insetos e evitar plantios adensados. Doença de pós-colheita. Doença de pós-colheita em frutos de pimenta são provocadas principalmente pelo fungo Coletention spp, a traquinose, e pela bactéria Orhinia spp, podridão mole, em períodos de alta umidade e no verão. As duas doenças podem provocar perdas significativas porque os frutos doentes são descartados durante a comercialização. Os fungos Geotrichum sp e Isopus sp também podem causar podridão nos frutos, principalmente após a ocorrência de ferimentos a danos mecânicos. Controle. Garantir através de medidas de controle químico e cultural a sanidade dos frutos no período que antecede a colheita, caso seja feita o controle químico. O período carente dos produtos deve ser rigorosamente observado. Colher os frutos quando estiverem secos. Colher, selecionar e transportar os frutos de maneira que ocorra o mínimo de ferimento, que são as principais portas de entrada dos patógenos.